Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco, campus Garanhuns, tá? Vamos dar sequência ao nosso curso de Física 1, voltado para os estudantes do ensino médio, é, partindo dando consequência à nossa aula introdutória, né, a aula de cinemática. Se você ainda não assistiu, vai lá na nossa playlist e dá um play. Então, dando sequência às nossas aulas, hoje vamos estudar o MRU e o MRUV, os famosos movimentos retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? O movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, como o nome sugere, é o retilíneo, ele vai ocorrer em uma dimensão, então a gente pode continuar dando aquele tratamento escalar para as grandezas, tá certo? Para quem quer acompanhar pelo livro, quer dar uma lida, quer dar uma intensificada, esse assunto ele está numa parte do capítulo 1 e o capítulo 2, tá certo? Do nosso livro-texto. Então, o MRU, o movimento retilíneo uniforme, ele ocorre quando a velocidade do corpo ela não muda. O que significa isso? É que a velocidade em cada instante permanece a mesma. Então, a velocidade instantânea não muda. E se a velocidade instantânea não muda, significa que quando você for tomar a média, vai dar a própria velocidade média. Tranquilo? Beleza? Quanto é a média de... qual é a média quando você tem os mesmos números sempre? Vai dar o próprio número, tá certo? Então, se você pegar uma turma e, vamos lá, perguntar a idade de todo mundo. Se todo mundo tiver a mesma idade, a média vai ser a própria idade. Se as idades fossem diferentes, né, aí a média não seria... A média representaria uma aproximação da idade dos alunos. Então, a velocidade média, como a velocidade instantânea não muda, ela é a própria velocidade média. Isso significa que a gente não tem aceleração, tá certo? Então, no movimento retilíneo uniforme, a gente não tem aceleração, beleza? E se não tem aceleração, a gente só vai estar preocupado em descrever as coisas que variam. Nesse caso, o que varia é a posição, uma vez que a velocidade afeta a posição. E aí, a primeira equação que tem, e a única no MRU, é o S igual a S0 mais VT, tá? Então, o S igual a S0 mais VT é uma equação horária, porque ela depende do tempo, e ela depende do tempo do primeiro grau. Então, ela é uma função horária do primeiro grau, beleza? Tá certo? E a gente pode classificar o movimento de duas maneiras. Ou ele é um movimento progressivo, ou ele é um movimento retrógrado. Quando é que o movimento ele vai ser progressivo? Quando a velocidade for positiva. Positiva, progressivo. E quando é que quando é que o movimento vai ser retrógrado? Quando a velocidade for negativa. Velocidade negativa, o movimento ele é retrógrado. Beleza? Só tem essa equaçãozinha, tá certo? A gente pode usar também a equação que a gente aprendeu na aula passada de velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, que é exatamente essa aqui, escrita de uma maneira diferente, tá? Então, um problema muito comum de movimento uniforme são os problemas de encontro. Então, como é que você faria um encontro? Quando você vai marcar um encontro com uma pessoa, você vai marcar e vai para esse mesmo local. Você não vai marcar não vai marcar no centro e vai para a praia, tá? Então, se você vai marcar no centro, você vai também para o centro. Então, no encontro, as duas posições das duas pessoas vai ser igual. Então, se você conhecer a equação horária dos móveis, para você saber em que instante se eles se encontram, basta igualar as posições. Então, por exemplo, dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir de uma origem comum, ou seja, eles têm o mesmo referencial e as equações horárias vão ser dadas em relação ao mesmo referencial. Isso é uma coisa importante, né? Porque se você pegar uma equação horária para um referencial e para o outro um outro referencial, essas posições iniciais vão estar alteradas. Então, para você fazer esse tipo de problema, você precisa escrever as equações horárias partindo que elas estejam no mesmo referencial, tá certo? E aí uma pergunta muito simples é: e
que instante ocorre o encontro? Então, o móvel A ele tem uma equação horária do espaço de SA igual a 10 mais 2t. E o SB ele tem uma equação horária de 40 menos 4t. Pergunta, SA é um movimento progressivo ou retrógrado? E SB, progressivo ou retrógrado? Então, se você respondeu que SA é progressivo, muito bem. Por que progressivo? Porque a velocidade é o que está ao lado do t, é mais 2, positivo. Positivo, progressivo. E o SB, o que está ao lado do t, é um menos 4. Menos 4 é negativo, então o movimento é retrógrado. Então, um movimento é progressivo e o outro movimento é retrógrado. Tá certo? O movimento progressivo significa que as posições estão aumentando e ao passar do tempo. E um movimento ele é retrógrado significa que as posições estão diminuindo ao passar do tempo. Então, pergunta, em que instante vai ocorrer o encontro? Então, se você conhece as equações, basta você igualar. Então, SA igual a SB. Quem é SA? 10 mais 2t. Quem é SB? 40 menos 4t. Passando tudo que tem tempo para um lado e tudo que não tem tempo para o outro, o menos 4 passa para lá, mais 4. E o 10 passa para lá, menos 10. Então, vai ficar 4t mais 2t igual a 40 menos 10. 4t mais 2t dá 6t. 40 menos 10 dá 30. O 6 está multiplicando, passa a dividir no 30. 30 dividido por 6 dá 5 segundos. Então, esse móvel saindo da posição 10 e o outro saindo da posição 40, eles vão demorar 5 segundos para se encontrar seguindo essas equações. E a outra pergunta que é muito comum é, em que posição eles se encontrariam? Então, a posição que eles se encontrariam, basta você saber o tempo que ele leva para se encontrar e substituir ou na equação horária de A ou na equação horária de B, já que eles têm que estar na mesma posição para se encontrar. Então, ó, se você substituir em SA, vai ficar 10 mais 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10, mais 10 dá 20. Ô, Mário, eu não escolhi SA, eu escolhi SB. Não tem problema, tem que dar a mesma coisa. 40 menos 4 vezes 5, ó, 4 vezes 5 dá 20. 40 menos 20 dá 20. Beleza? Tranquilo? Então, é uma coisa muito importante, tá certo? A gente pode fazer análise gráfica disso. Como eu disse, a equação horária, deixa eu tirar aqui rapidinho para vocês verem todos os gráficos. Então, a equação horária, S igual a S0 mais VT, é uma equação do primeiro grau. É aquela do tipo y igual a x mais b. E uma equação de primeiro grau é uma reta. Então, se você escrever S em função do t, ele tem que ser uma reta. Crescente, se o v for positivo, progressivo, ou decrescente, se o v for negativo, um movimento retrógrado. Beleza? O v versus t não importa, porque no caso do v versus t, o v versus t, desculpa, bati aqui sem querer. O v versus t, a velocidade é constante, ela não muda. E aí ela seria um valor positivo, então estaria uma reta horizontal em cima. E se ela fosse uma constante negativa, que aqui está errado, deixa eu ajeitar aqui. Aqui é menor que zero, tá certo? Menor que zero, seria uma reta horizontal abaixo do eixo y, tá certo? E a aceleração? A aceleração, no caso do movimento uniformemente, em função do tempo, ela não muda, você não tem aceleração, então é zero, é uma reta aqui em cima do eixo x, que no caso é o t, beleza? Esses seriam os gráficos de S de t, V de t e A de t. O A de t não tem a função, né? É um zero, você não consegue enxergar. A velocidade é uma função constante. Se a velocidade positiva, em cima. Se ela for negativa, embaixo. Tá ok? Beleza? Vou voltar a aparecer aqui para vocês. Pronto. Então, dito isso, a gente pode agora entender a velocidade agora do movimento, como seria o movimento retilíneo uniformemente variado.
tá certo? Nessa videoaula, gente, eu achei melhor dar o conteúdo e eu vou fazer uma videoaula só de exercícios de MRU e MRUV. Eu achei que ficou mais dinâmico para a gente isso, beleza? Então, assim que eu postar essa aula, eu vou postar também uma videoaula de exercícios sobre MRU e MRUV, beleza? Então, no caso do movimento retilíneo uniformemente variado, como é que é esse movimento? Ora, nesse caso, a velocidade muda, tá certo? Por isso o nome variado, porque a velocidade e a posição mudam. Só que elas não variam de qualquer jeito, elas variam com uma coisa constante, que nesse caso seria a nossa aceleração. E aí, a aceleração, nesse caso, a aceleração não muda de qualquer jeito. A aceleração, ela ela é fixa, ela é constante. Então, a aceleração instantânea vai ser sempre a mesma. E se a aceleração instantânea é sempre a mesma, indica que a aceleração média é igual à aceleração instantânea, tá certo? Então, quais são as grandezas que vão variar no tempo? Nesse caso do movimento retilíneo uniformemente variado. O que varia no tempo é a posição e a velocidade. A aceleração ela é constante, tá certo? E aí você pode classificar o movimento, além de progressivo ou retrógrado, dependendo da velocidade, você pode ter um movimento acelerado ou um movimento retardado. Já já a gente volta para entender melhor como é que seria. Mas basicamente é que quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, ou seja, as duas são positivas, ou as duas são negativas, o movimento é acelerado. Quando elas têm sinais diferentes, ou seja, a velocidade for positiva e a aceleração for negativa, você tem um movimento retardado. Ou quando a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, também seria um movimento retardado. Ok? Tranquilo? E aí, como é que a gente chega nas equações do movimento retilíneo uniformemente variado? Então, a primeira equação, a gente vai ter duas equações horárias. Uma para a velocidade e uma para a posição. Por quê? São as coisas que mudam no tempo. Então, você só vai ter a equação horária para as grandezas que variam no tempo. Então, como é que a gente chega na equação horária da velocidade? É muito simples. Como a aceleração é constante, a aceleração média é igual a aceleração A, instantânea. E aí você pode saber que a aceleração média não é ΔV sobre ΔT, aula passada. Então, é só colocar no lugar de ΔV, velocidade final menos velocidade final menos inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Como normalmente a gente considera o tempo inicial zero, né, o cronômetro zerado, a gente pode tirar o tempo inicial daqui, só vai ficar V0 sobre T. E aí, isso vai ser igual a A. Então, você vai ter que V0, V menos V0 dividido por T é igual a 1A, porque o A ou AM, tanto faz, porque ela é constante, eu posso chamar só de A. E aí eu posso passar o V0, fazer aqui meio pelos extremos, então vai ficar V menos V0 vezes 1 é V menos V0. A vezes T, AT. Reescrevendo, você tem que V é igual a V0 mais AT. Tá vendo? Uma função de primeiro grau. Uma função também do tipo y igual a x mais b. É semelhante à equação da posição no movimento uniforme, né? Beleza? Tranquilo? Então, a gente já sabe que se você fizer um gráfico de v versus t no movimento retilíneo uniformemente variado, isso aqui tem que dar uma reta. Beleza? Crescente se A for positivo, decrescente se A for negativo. Tranquilo? Então, como é que seria a análise gráfica? Ó, a análise gráfica, o A ele é uma constante, então ele não muda no tempo, beleza? Mas, se você quiser calcular a variação da velocidade, basta você calcular aqui a área, né? Porque o ΔV vai ser o AT. Se você quiser saber, se você tiver um gráfico de A versus T e quiser saber se você quiser saber a variação da velocidade, basta você calcular a área, que ela vai ser numericamente igual à variação da velocidade. E se você tiver num gráfico V versus T, você vai ter a inclinação da reta. Nesse caso, eu considerei que o A era positivo, por simplicidade, então tem uma reta crescente aqui. Então, nessa reta crescente, o gráfico V versus T, a minha inclinação da reta, a tangente dessa reta, é a variação da velocidade pelo tempo, ele vai dar o meu A, tá certo?
Então, se o A for positivo, crescente. Se o A for negativo, você teria uma reta aqui decrescente, onde o termo que corta, o termo independente, né, é onde corta o eixo y, ou seja, a velocidade inicial é onde a função está passando no eixo y. Então, o V0, se você quiser descobrir o V0 pela análise gráfica, basta você analisar onde corta o eixo y. Tranquilo? Então, essa é uma equação. V igual a V0 mais AT, equação horária da velocidade. A horária por quê, Mário? Porque depende do tempo. E da velocidade, porque eu estou igualando a velocidade em função do tempo. Beleza? Vamos encontrar mais outra equação. Outra equação seria a equação horária do espaço, que seria o quê? A equação horária do espaço, por quê? Porque você também tem a velocidade e o espaço variando no tempo. Então, se eu tenho uma equação horária para a velocidade, eu tenho também que ter uma equação horária para o espaço. E como é que a gente acha a equação horária do espaço? E é um pouquinho mais complicada, porque para a equação horária do espaço, eu vou pegar o gráfico anterior, então, V versus T é uma reta, beleza? E eu sei que se eu calculasse a área, vamos supor, seria V vezes T, né? Seria a unidade de V e T. E V vezes T dá a unidade de espaço. Então, se eu calcular essa área no gráfico V versus T, não importa se seja um movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado ou retilíneo uniforme, qualquer gráfico V versus T, se você calcular a área, ela vai ser numericamente igual à sua variação no espaço. Então, se eu quero calcular a variação do espaço, eu vou calcular essa área aqui. E essa área, nesse caso, é um trapézio, concorda? Tá aqui, ó. Isso aqui, ó, um trapézio, né? Isso aqui é um trapézio. Mas poderia ser um retângulo, um quadrado, não importa. Você calcularia a área que o gráfico estivesse fornecendo. Nesse caso, no movimento uniformemente variado, ou vai ser um trapézio ou ele vai ser um triângulo. No triângulo, no caso em que a velocidade inicial for zero. Como isso raramente acontece, a gente vai fazer um caso mais geral usando V0, beleza? Então, esse trapézio, como é que é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso vai dar a área do trapézio, que vai ser numericamente igual ao ΔS, beleza? Quem é a base maior? A base maior é isso aqui, ó. É a nossa velocidade final. Quem vai ser a base menor? A base menor vai ser esse ladinho aqui, tá vendo? Que vai ser o nosso V0. E quem vai ser a altura? Vai ser o T, beleza? Então, substituindo, vai ficar base maior, velocidade final, mais base menor, velocidade inicial, vezes a altura, que é o tempo, dividido por 2. Sendo que a gente já calculou que como é que a gente calcula a velocidade final no movimento, no MRUV? O V é igual a V0 mais AT. Então, no lugar de VF, eu vou colocar o quê? V0 mais AT. E ó, V0 mais AT mais V0 vai dar 2V0 mais AT. Multiplicado por T vai dar 2... Desculpa. Já estou voltando. Então, 2... Então, vai dar 2V0 mais AT vezes T. 2V0 vezes T, 2V0T. AT vezes T, AT ao quadrado, tudo isso dividido por quanto? Por 2. Aí, ó, eu posso separar em duas frações. 2V0T dividido por 2 dá V0T. AT ao quadrado sobre 2 dá A sobre 2T ao quadrado. Então, meu ΔS, que é a mesma coisa que S final menos S inicial, é igual a V0T mais A sobre 2T ao quadrado. E aí a gente chega na famosa equação do espaço S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. A equação horária do espaço no MRUV, tá certo? Isso aqui é uma função de segundo grau, beleza? No MRU, a equação horária do espaço dava uma equação de primeiro grau. Aqui, ó, a gente tem uma equação de segundo grau no MRUV. Beleza? Tranquilo? Se não entendeu, volta um pouquinho. Sei que aqui fica um pouco complicado, então você vai abrindo
as contas e verificando se está batendo aqui, tá certo? Dá um pause, volta e tenta fazer essa demonstração. Então, a gente já demonstrou a equação horária da velocidade e a equação horária do espaço. A equação horária da velocidade do MRUV é uma função de primeiro grau. E a equação horária do espaço no MRUV é uma equação horária do segundo grau, beleza? Então, só para deixar claro, lembrando que a equação de segundo grau é aquela do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E aí, se você fizer a analogia, o termo independente, ou seja, onde corta o eixo y, é o nosso S0, beleza? O B equivale ao V0. E o nosso A é o que equivale ao A sobre 2, onde esse A seria a aceleração, beleza? E aí, a aceleração ele vai dar a ideia da concavidade, né? Se a concavidade é para baixo, é porque o A é negativo. Se a concavidade é para cima, é porque o A é positivo, beleza? O B vai deslocar um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, vai depender do sinal de A, beleza? E o C é onde vai cortar o eixo Y. Tranquilo? Beleza? Até aí? Então, vamos resumir todas as análises gráficas até o momento. Então, a gente viu que a velocidade, a equação da velocidade é uma reta, então você pode ter uma reta crescente ou uma reta decrescente, beleza? E no caso da posição, é uma parábola, que pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Lembra lá que eu falei que o movimento ele é acelerado ou retardado, dependendo do sinal de V e A. Então, quando V e A são positivos, o movimento ele é acelerado. Quando V e A é negativo, de sinais diferentes, o movimento é retardado. Então, vamos ver aqui, ó, veja. No gráfico aqui, ó, S versus T, a parábola é para cima. Se a parábola é para cima, a concavidade é para cima, significa que o A é positivo. Beleza? Então, para eu saber se o movimento é acelerado ou retardado, vai depender de V. Beleza? No vértice, é uma coisa muito importante, porque no vértice é onde ocorre a mudança de sentido, onde a velocidade é zero. Então, toda vez que você vê uma parábola, nesse ponto, a velocidade é zero. Indica uma mudança de sentido. Beleza? Então, ó, nesse ponto, a posição está antes do vértice. Os espaços estão aumentando ou estão diminuindo? Muito bem, está diminuindo, não é não? Se está diminuindo, o movimento ele é o quê? Retrógrado. Se o movimento é retrógrado, a velocidade é o quê? Negativa. Então, se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, o movimento ele é retardado, porque tem sinais diferentes. Depois que eu chego aqui em zero, a velocidade ficou zero, e aqui as posições começam a aumentar. Então, se a posição começa a aumentar, significa que o meu movimento agora ele é progressivo. Se o meu movimento é progressivo, a minha velocidade é positiva. E se a velocidade é positiva e o A é sempre positivo, então a partir desse momento, o meu movimento ele virou um movimento progressivo acelerado. E antes ele era um movimento retrógrado retardado. Beleza? Ah, Mário, beleza. E se a concavidade for o contrário? Então, se a concavidade for para baixo, significa que a aceleração ela é sempre o quê? Negativa. E aí, como ela é sempre negativa, para saber se é acelerado ou retardado, a gente tem que ver o valor da velocidade. Então, aqui, nesse momento, a velocidade aumenta. A velocidade não, desculpa. A posição está aumentando ou está diminuindo? As posições aumentam. Se as posições aumentam, o movimento é progressivo. Se o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Positiva com negativa, esse momento aqui é retardado. Quando eu chego no vértice a velocidade é quanto, gente? Zero. Ou seja, eu estou mudando o sentido. Se eu estava no movimento progressivo, eu vou para o movimento retrógrado. Se eu estava no movimento retrógrado, eu vou para o movimento progressivo. Beleza? Então, se a velocidade é zero nesse instante e depois dele as minhas posições começam a diminuir, eu vou ter um movimento retrógrado. Se o movimento é retrógrado, a velocidade ela é negativa. Se a velocidade ela é negativa e a aceleração é negativa, eu tenho agora um movimento acelerado. Então, antes do vértice, eu tenho um movimento progressivo
retardado e depois do vértice eu tenho um movimento retrógrado acelerado. Beleza? Tranquilo, galera? Dúvidas? Beleza? Nenhuma? Então, gente, vamos resumir aqui as equações. Então, a equação horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. A equação horária do espaço, S igual a S0 mais V0t, A sobre 2t ao quadrado. As duas equações são horárias. Mas existe uma equação que você não depende do tempo, que é chamada equação de Torricelli, tá certo? A Torricelli ela não depende do tempo, porque nem sempre você consegue medir o tempo das coisas. Então, como é que a gente vai fazer para determinar a equação de Torricelli? Então, para determinar a equação de Torricelli, basta eu isolar o tempo na equação 1 e substituir aqui na equação 2, né? Basta eu isolar o tempo na equação horária da velocidade e substituir aqui, tá certo? E aí, você fazendo os cálculos, eu vou mostrar agora, você chega aqui, ó, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Tá vendo que ela não depende do tempo? Então, você tem essas três equações no MRU-V. No MRU, você só tem uma equação. No MRV você tem três equações e a gente vai trabalhar com as equações dependendo do que for fornecido nas questões, beleza? Então vamos fazer aqui rapidinho a prova de Torricelli. Então, basta aqui, ó, eu elevar a equação 1 ao quadrado, vai ficar V0 ao quadrado mais AT ao quadrado, vai ficar quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, beleza? Eu posso colocar em evidência, tá certo? O 2A, tá vendo que aqui aparece o A e o A aqui? Eu posso colocar aqui em evidência o 2A, então vai ficar V0 ao quadrado, repito um sinal e boto em evidência o 2A. Então, quando eu colocar em evidência o 2A, vai ficar 2V0A T dividido por 2A. Vai sobrar só o V0T. Então, vou colocar aqui o V0T. Mais, quando eu colocar o 2A em evidência e eu dividir A ao quadrado dividido por T ao quadrado, 1A cancela com A, então vai ficar A sobre 2, T ao quadrado. E isso daqui, gente, V0T mais A sobre 2T ao quadrado, é exatamente o que a gente tinha calculado quando a gente calculou a área do trapézio, que era o nosso ΔS. Então, isso aqui eu posso, no lugar disso daqui, eu substituir por ΔS. E aí fica simplesmente V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Beleza? Tranquilo? Testa, gente. Dá um pause, volta, tenta fazer essa demonstração. Quanto mais você fizer demonstrações, exercícios, você vai ficando mais familiarizado com os termos e com a matemática, e isso vai ficando mais simples, além de você decorar todas as equações, tá certo? Então, a gente só tem essas três equações, beleza? E aí, uma aplicação importante de movimento retilíneo uniformemente variado é o chamado que a gente chama de queda livre, que é o movimento na vertical. E ele é fácil porque, na ausência de resistência do ar, a nossa aceleração ela pode ser considerada constante. E essa constante equivale à gravidade, que para a gente, tá certo? E a maioria dos problemas, equivale a 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? E aí, você pode ter um movimento na vertical. E aí, ao invés de a gente estar dizendo que é S, é comum a gente substituir o S por H ou por Y no movimento vertical. E o nosso A não vai ser mais uma variável desconhecida. Ela já vai ser uma constante, que vai ser sempre G, que no nosso caso vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E aí você pode reescrever as equações do MRU-V, que agora sendo um movimento vertical, como a equação horária da velocidade, eu vou dizer V igual a V0 mais ou menos GT. Ô, Mário, não era V0 mais AT? Lembra que a aceleração ela também poderia ser positiva ou negativa, né? Aqui eu já estou deixando claro que ela vai ser positiva ou negativa, porque já tem uma regrinha fácil de decorar. Porque como eu sei que é sempre G, o G sempre é 10. Eu poderia já ter colocado aqui 10 direto, não tem problema. Mas esse vai ter um sinalzinho aqui que a gente vai ter já como saber se eu vou usar o mais ou menos, beleza? No lugar da equação horária do espaço, eu vou ter que H, no lugar de S eu coloco H, no lugar de S0 eu coloco H, 0. Mais V0T, de novo, mais ou menos
A no lugar de A eu coloco G sobre 2t ao quadrado. Beleza? E na equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais ou menos 2. No lugar de ser ΔS, eu vou colocar ΔH, que é a variação de altura que um corpo andou. Beleza? E esse mais ou menos, Mário, significa o quê? Basicamente é o seguinte, você pode, no movimento vertical, jogar o corpo para cima, inicialmente, ou soltar o corpo, abandonar o corpo, ou jogar ele para baixo. E aí, basicamente, é isso. Quando um corpo está caindo, a gravidade ajuda ou atrapalha? Ajuda, né não? Então, se a gravidade ajuda, eu vou botar aqui o sinal de mais. Se quando eu jogo um corpo para cima, a gravidade vai ajudar o movimento ou dificultar o movimento? Dificultar, né? Porque à medida que ele sobe, ele vai diminuindo a velocidade até parar. E aí ele chega a uma altura que a gente chama de altura máxima e começa a cair. Então, se inicialmente um corpo desce, eu vou usar nas equações o sinal de mais. Se inicialmente um corpo sobe, eu vou usar o sinal de menos. Tranquilo, gente? Até aí? Beleza? Como eu dei mais assunto, se eu fosse fazer questões agora, ia ficar uma aula muito grande. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar a aula aqui, beleza? E vou lançar uma videoaula agora para fazer atividade sobre esse assunto. Tranquilo? Então, terminando aqui, já corre lá para ver as questões, tá certo? De novo, mais uma vez, não estiver entendendo, deixa nos comentários, ou me procura lá no Instagram, ou nas minhas redes sociais, ou também pode procurar o meu e-mail aqui, mario.neto@garanhuns.fpe.edu.br. Estou à disposição novamente para ajudar. Depois que vier a videoaula, depois que fazer as atividades, refaz as atividades, procura exercício, procura problemas da lista que o seu professor passa, tá certo? Só tem um jeito de aprender física, é treinando, tá certo? Então, fique com Deus e até a próxima. Falou, fui.